Bom dia, grupo! Sejam bem-vindos ao terceiro dia de Desafio da Prosperidade. Parabéns a vocês que se dedicaram à Carta da Vida Perfeita. É um exercício maravilhoso. A gente solta a imaginação, a gente brinca com as coisas que a gente deseja, a gente volta a ser criança. Você lembra quando a gente era criança, que a gente ia na escola, que a gente fazia redação? Que a professora falava, escreva um texto, isso e aquilo, e dava um tema pra gente? Eu fiz quase a mesma coisa. Eu dei um tema, que é a vida perfeita de vocês, e vocês escreveram uma redação, soltaram a imaginação, caíram, mergulharam de cabeça nesse exercício. Várias pessoas falaram comigo em particular, eu fico muito feliz mesmo. Eu respondo vocês, tá, pessoal, em particular, se vocês me chamarem para qualquer dúvida, eu tô sempre disponível. Esse projeto, ele me beneficia mais do que vocês, porque cada vez que eu dedico um tempo da minha rotina para estar fazendo esse processo, eu revivo tudo isso e eu recebo toda a energia positiva que esse grupo traz. É muito maravilhoso. Quero deixar 2 recadinhos. Não vai estar entrando ninguém mais no grupo, porque cada pessoa que entrar agora o grupo já está em andamento. Então não dá para voltar atrás e refazer o processo. Só vai continuar no grupo as pessoas que já estão no grupo. Certinho? Então aproveitem, façam bom uso desse trabalho. Vocês já são muito felizardos por estar nesse grupo e façam bom uso que eu vou ter. Dou certeza para vocês que ao final desse trajeto, se vocês fizerem todas as tarefas, se dedicarem de cabeça mesmo, muita coisa vai mudar na vida de vocês, tá bom? Então, vamos ao dia de hoje, o dia 3 de Desafio da Prosperidade. Hoje, o dia 3, a segunda-feira, a gente fala de visualização. O que é a visualização? É o começo da criação. É você conseguir imaginar, se enxergar numa posição diferente da sua. Tem uma frase que diz assim, que tudo que a gente consegue imaginar, a gente consegue realizar. Mas eu tenho uma coisa para falar para vocês. Eu não concordo muito com essa frase que as pessoas andam dizendo por aí. A nossa imaginação, a nossa criatividade está muito prejudicada mesmo. Eu vou falar alguns exemplos para vocês entenderem melhor, porque quando a gente dá exemplos práticos, as pessoas entendem mais. Quando você está doente, você não consegue se imaginar sem a dor. Quando você está com um problema, você não consegue imaginar muito além daquele problema. Quando você está com uma vida cheia de dificuldade, cheia de tristeza, cheia de dor, você não consegue se enxergar numa situação diferente daquela. A sua imaginação, a sua criatividade fica debilitada, fica limitada. Deixa eu beber um golinho de água. Então, a frase que eu digo para vocês é um pouquinho diferente. Eu só consegui realizar as coisas depois que eu aprendi a imaginar. É isso mesmo. Essa vida tem sido tão dura com a gente, tantas coisas tão difíceis coisas tão ruins acontecem com a gente, é tanto estresse, é tanta correria em busca do nosso sustento, de manter a casa em ordem, de pagar as contas em dias, de curar uma doença, que a gente se esquece, que a gente mergulha em todas essas coisas e se esquece que a vida pode ser muito melhor que isso. Ontem vocês já começaram esse processo criativo, vocês já escreveram a carta da vida perfeita. Muitos não tiveram tanta dificuldade em escrever aquilo. Outros, eu tenho certeza que tiveram bloqueios, que tiveram dificuldades e que até desacreditam que a vida pode ser maravilhosa, que a vida pode ser bem diferente do que a gente está vivendo agora. Agora eu vou dar um exemplo prático do que é a visualização. A visualização é você se imaginar no lugar que você quer estar. Mas ao você se imaginar onde você quer estar, você tem que se sentir bem. Você tem que sentir como se aquilo já fizesse parte da sua vida. Eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, que eu vou contar para vocês como a visualização foi importante para mim. Eu escrevi a Carta da Vida Perfeita, de tempos em tempos eu mudo ela, e eu coloquei que eu queria fazer cirurgia plástica, porque eu já tenho 2 filhos, então eu queria dar aquela arrumada no corpo. E assim, eu escrevi aquilo ali, eu sabia o que eu queria, já tinha feito tudo. Mas eu, Adriana, quando eu fechava os olhos, eu não conseguia me imaginar com um corpo diferente que eu tinha naquela época. Eu não conseguia me imaginar. Quando você para e senta para pensar, você consegue já se imaginar naquele emprego que você quer? Você consegue se imaginar, por exemplo, as pessoas que querem alcançar metas financeiras? Você consegue imaginar a sua conta bancária com uma quantia X? É bem difícil,
Por exemplo, você tem uma casa num padrão X. Você consegue se imaginar morando numa casa bem acima da sua, com todos aqueles luxos que a gente está acostumado a ver na televisão? Então a gente começa a ver que aquilo não é pra gente. Então a gente cria uma certa dificuldade de visualizar aquelas coisas. Gente, a gente não paga imposto de visualizar, a gente não paga imposto para sonhar. É simplesmente a gente contra a gente mesmo. É a gente contra os nossos pensamentos sabotadores. Está tudo aqui na minha mente, da nossa mente. Então, o meu exemplo que eu tive que vencer foi a respeito da minha cirurgia. Eu tinha aquele sonho a vida inteira e eu não conseguia fazer essa cirurgia. Não conseguia. Desde antes da minha segunda filha, eu tinha vontade de fazer cirurgia e eu não conseguia. Eu não conseguia me olhar no espelho e me ver fazendo uma cirurgia com um corpo diferente do que o que eu tinha na época. Então, um dia eu estudei mais a fundo sobre as visualizações, sobre essas coisas e comecei a me imaginar, trabalhar, levar um tempo mesmo sentada me imaginando como que seria meu corpo. Peguei algumas fotos, tentei comparar, eu tirei a roupa mesmo, me olhei no espelho, comecei a me ver diferente daquilo. Então, aos poucos, eu fui aceitando que aquilo era para mim, que era possível eu fazer aquela cirurgia, eu realizar aquele sonho, aquilo também era para mim. Então, assim, não foi fácil, foram meses de trabalho, eu mesma, só eu sei quanto eu trabalhei para me aceitar de uma forma diferente. Toda vez que eu olhava no espelho, que eu fechava meus olhos depois e que eu me imaginava com um corpo diferente, com a minha cirurgia realizada, eu estava fazendo o processo da visualização. Eu estava criando uma realidade diferente da minha e atraindo aquilo para mim, porque eu já sabia o que eu queria, eu já tinha escrito aquilo que eu queria. Eu precisava colocar emoção, eu precisava colocar a certeza que aquilo era para mim. Isso era a visualização na minha vida. Então foram alguns meses visualizando, até que um dia, eu nunca me esqueço, eu sonhei que eu tinha feito a cirurgia. Eu falei pro meu esposo, Vinícius, agora eu vou conseguir fazer a minha cirurgia. Mas foi depois de muito trabalho, porque todos os bloqueios, todas as dificuldades, com o passar do tempo, a gente vai vendo que tá aqui, na nossa cabeça, a vida toda. Todo esse trabalho nosso é a gente contra a gente mesmo, porque Deus quer dar o melhor para nossa vida. Deus é o nosso Pai amoroso, Ele quer dar tudo que você precisa, tudo que você merece, mas às vezes nós nos achamos indignos, não nos achamos merecedores o suficiente para receber aquilo. Eu também tive que trabalhar bastante o processo de visualização a respeito da minha casa. Eu sempre morei em casa pequena, em apartamento pequeno. E como a minha família foi crescendo, eu não conseguia expandir a minha realidade, a minha consciência de que eu merecia um espaço melhor, que eu já era merecedora daquilo, que eu podia, que eu era merecedora daquilo, que era uma realidade que cabia na minha vida. Foi bastante tempo de trabalho até eu aceitar no meu subconsciente. Quero até indicar um livro para vocês sobre isso, porque o nosso tempo aqui eu procuro não falar muita coisa para o vídeo não ficar muito extenso. Cada vez que você trabalha essa visualização, você está moldando o seu subconsciente para atrair as coisas que você merece na sua vida, porque você é merecedor de muito mais do que isso que você vive. Então, assim, eu morava num apartamento de 64 metros quadrados, depois eu me mudei para uma casa de 54 metros quadrados, hoje eu moro num apartamento de 180 metros quadrados. E digo para vocês uma coisa, como a nossa mente é limitada, o que eu pago aqui para morar nesse apartamento não é muito diferente do que eu pagava para morar nos outros. Porque Deus, Ele encaixa tudo tão bem na nossa vida, Ele traz tudo até a gente, é só a gente saber o que a gente quer, pedir aquilo e ter a certeza que a gente vai receber. Essa certeza que nós vamos receber é quando a gente trabalha a nossa imaginação, que a gente senta e trabalha essa imaginação. Pessoal, a tarefa de hoje é essa. Você vai trabalhar a sua imaginação. Você vai sentar e vai levar um tempo para você se imaginar numa realidade diferente dessa que você está vivendo. Se você quer sarar, curar uma doença, tenta se imaginar saudável. Vê se você consegue se imaginar numa realidade diferente dessa que você está vivendo hoje. Se você almeja um trabalho, tenta se imaginar chegando com toda a riqueza de detalhes. Gente, esse trabalho de visualização é para a vida inteira. Toda vez que você quer alcançar alguma coisa, faça esse trabalho de visualização. Não tem hora, não tem lugar. Eu costumo fazer ou pela manhã ou um pouquinho antes de dormir, que é a hora que o nosso subconsciente está trabalhando mais e o nosso consciente não atrapalha muito. Eu quero até indicar um livro para vocês, eu vou deixar a indicação do livro, que é
O Poder do Subconsciente. É um livro maravilhoso, ele é um livro pequeno, ele me ensinou muita coisa que a gente ensina pro nosso subconsciente, pra gente tomar aquilo como realidade na nossa vida mesmo, tá, pessoal? Então faça isso, leve alguns minutos, se imagine numa realidade diferente. Qualquer coisa que seja, na sua área financeira, na sua área afetiva. Eu já usei isso também para relacionamento. Antes mesmo de casar, eu já imaginava com aquele parceiro maravilhoso, eu imaginava que eu queria ele assim, que ele me tratava desse jeito, que a gente fazia tais coisas juntos, eu já conseguia me imaginar aquilo. Então, quando a gente aprende a imaginar, é que a gente já entende aquilo como verdade na nossa vida. E Deus traz tudo aquilo à nossa vida. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp. Qualquer coisa que ficou mal entendida, que vocês não conseguiram compreender, vocês podem me chamar, eu estou disponível. Vou deixar aqui as tarefinhas do dia, no resumo aqui da página, e vou deixar também a indicação do livro, que é O Poder do Subconsciente, que é um livro maravilhoso. E tenha uma ótima segunda-feira e visualize uma realidade diferente da que você está vivendo hoje. Uma realidade maravilhosa, cheia de alegrias, porque você merece.